No dia 12 de julho de 1854, nascia George Eastman, o inventor dos filmes fotográficos. Quando ainda era um jovem bancário, foi convidado para fotografar um passeio que seu colega de trabalho faria para Santo Domingo. Entusiasmado, adquiriu um equipamento completo de fotografia. Este era volumoso, pesado e de difícil manuseio. A câmera fotográfica era do tamanho de um televisor e precisava ser montada em um tripé. Havia necessidade também de uma tenda suficientemente espaçosa para garantir a colocação de chapas, que eram umedecidas em emulsões químicas antes e depois da foto ser batida. George ficou animado e começou a buscar mais sobre o assunto, pois queria simplificar o processo fotográfico. Usou como fonte de pesquisa as revistas inglesas e descobriu que fotógrafos do país preparavam chapas fotográficas com emulsões gelatinosas que as mantinham sensíveis mesmo depois de secas, facilitando a preparação das chapas e o transporte do material fotográfico. Com isso, Eastman passou a fazer experimentos na cozinha de sua mãe e elaborar emulsões químicas após seu trabalho no banco. Em 1880, chegou à fórmula ideal. Foi a Londres, então centro da fotografia mundial, para patentear a chapa seca e uma máquina para fabricá-la. O sucesso de tal empreendimento impressionou o homem de negócios Henry Strong, que decidiu investir naquele jovem. Em Nova York, no dia 1º de janeiro de 1881, eles fundaram a Eastman Dry Plate and Film Company para produzir as chapas e desde então a comercialização da invenção obteve sucesso imediato. A partir de então, ele começou a trabalhar a fundo no processo fotográfico. Em pouco tempo, chegou ao filme flexível com capacidade para 100 fotos, acondicionado em um rolo. Mas suas vendas ainda eram insatisfatórias. Em 1884, introduziu o papel para negativo. Percebeu então que a câmera deveria sofrer modificações. A primeira câmera Kodak surgiu em 1888. Era portátil, fácil de manejar e custava $25. Após o filme terminar, o consumidor enviava a máquina para a cidade de Rochester, onde o filme seria retirado, revelado e reposto. Esse serviço custava $10. Em 1891, a empresa vende sua primeira câmera Daylight Loading, ou seja, o fotógrafo não precisava mais recarregar a câmera em um quarto escuro. O passo seguinte foi dado em 1900 com o lançamento da primeira câmera de bolso, a Brownie. Uma novidade que custava $1 e podia ser manejada até por uma criança. Foram estabelecidos centros de distribuição na França, Alemanha, Itália e outros países da Europa, além de uma unidade no Canadá. Em 1902, a Kodak Development Machine foi lançada, eliminando a utilização do quarto escuro para a revelação de filmes. A partir daí, a Kodak aplicou uma política de expansão e instalou-se em outros países. A Kodak produziu o primeiro filme comercial do mundo em 1908 e usou como base o acetato de celulose ao invés do nitrato de celulose, altamente inflamável. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Kodak desenvolveu as câmeras para fotografia aérea e os filmes para raio-x, que permitiam fotografar estruturas de aviões, e o V-Mail, um programa de microfilmagem para facilitar o envio de correspondências entre os continentes. Eastman suicidou-se em 14 de março de 1932, aos 77 anos de idade, deixando um bilhete onde lia-se: "Para os meus amigos, meu trabalho está feito. Por que esperar?" Na década de 30, os pesquisadores da Kodak projetaram e construíram o primeiro scanner com separação eletrônica de cores para o preparo de imagens para impressão. De 1950 até 1960, a empresa desempenhou um papel fundamental na impressão das cores em revistas e livros, pois esta pesquisou e aprimorou os sistemas de impressão colorida de alta qualidade e descobriu como separar, mascarar e corrigir cores. Em 1969, uma câmera especial da Kodak acompanhou os astronautas Aldrin e Armstrong na viagem à Lua. Em 1980, a Kodak anunciou sua entrada na área do diagnóstico médico com o analisador de substâncias químicas secas, o Kodak Ektachem. Por mais de 100 anos, a Kodak foi um dos símbolos do capitalismo americano e sinônimo de praticamente todo tipo de tecnologia ou produto relacionado à fotografia. Sua sede tornou-se um emblema do poderio da empresa, com sua área gigantesca ocupada por 220 prédios. Em 1975, o engenheiro elétrico da Kodak desenvolveu o protótipo da primeira câmera fotográfica sem filme da história. O modelo foi apresentado aos executivos da Kodak em 1976, com o nome de fotografia sem filme,
E, embora tenha sido patenteado pela empresa, o projeto não seguiu adiante, pois a Kodak não queria perder sua maior fonte de renda, o filme fotográfico. Aquelas empresas que não conseguem se adaptar às novas tecnologias estão prestes a falir. No caso da Kodak, o sofrimento começou com a decadência de seu principal produto, o filme para fotografia. Durante um século, a empresa foi referência absoluta na área, dominando, durante a década de 80, aproximadamente 85% do mercado americano, até que em um dia essa hegemonia foi quebrada com o aparecimento de uma nova tecnologia, a das câmeras digitais. Em poucos anos, elas invadiram o mercado, deixando a Kodak numa situação frágil. Percebido o erro, a empresa deu duas rápidas guinadas para tentar se adaptar aos novos tempos. A primeira rendeu-lhe em apenas 2 anos a liderança do mercado de câmeras digitais dos Estados Unidos e a terceira posição do setor em todo o mundo. Isso, porém, não foi o suficiente. A segunda ruptura começou com a chegada de Antônio Pérez à empresa. Com vasto conhecimento da área de produtos de consumo digitais, principalmente impressoras, ele assumiu a presidência da Kodak e deveria salvar a empresa. Então traçou um plano de reestruturação que foi dividido em 3 partes. Sua primeira tarefa foi readequar o negócio de fotografia tradicional, o de filmes, ao novo formato da empresa, com o objetivo de obter o máximo de rentabilidade com o mínimo de custo. A segunda foi montar as bases do negócio de impressão digital, escolhido como ramo de negócio principal para a empresa. A última tarefa de Pérez foi recuperar o antigo balanço financeiro da Kodak, cortando custos e vendendo divisões de negócios que não faziam mais parte da nova estratégia, como a de produtos para a saúde. Ao mesmo tempo em que Pérez comemorou o fim da reestruturação, a Kodak enfrentou um dos piores momentos de sua história. O aumento dos preços das matérias-primas essenciais para a empresa levou ao reajuste de 20% nos preços dos produtos fotográficos, o que resultou na menor cotação das ações desde 1978. Com o fim da crise, a Kodak parece estar melhor preparada para enfrentar os desafios, porém seu balanço financeiro continua negativo. Atualmente, a organização busca se manter no mercado e quitar os empréstimos feitos para pagar suas dívidas anteriores, e para isso ela vendeu parte do seu portfólio de patentes. Além disso, a empresa deixou de vender câmeras digitais e está focando em impressões comerciais, equipamentos gráficos profissionais e unidades de filmes para estúdios.